E aí, galera, estamos de volta com a penúltima aula de nossas programações aí, aprendendo a programar com PHP. Então, onde é que nós paramos? O que vamos fazer hoje? Nós paramos na última aula em funções, parâmetros e funções retornando parâmetros, né, com os dados retornados. Na nossa penúltima aula, que é o módulo 14, hoje aqui vamos aprender manipulações de erros e alguns tipos de erros que são mais comuns no PHP. É isso aí, partiu então, começando pelos tipos de erros. Vamos começar pelos tipos de erros que eu já comentei aqui, ó. Eu vou falar num âmbito meio geral deles, porque se fosse falar especificamente de cada um aqui, o vídeo ia ficar um pouquinho grande demais. Então eu vou encurtar e falar meio de cada um. E daí depois vocês podem pesquisar eles na internet, cada um separado ou tudo junto, vocês que sabem. Então tá, vamos começar aqui, ó. Um erro que pode acontecer muito comum, aqui no caso é muito comum de acontecer, é o parse error. O que acontece? Parse error, tu esqueceu um ponto e vírgula, tu esqueceu de fechar uma aspa, aspas duplas, aspas simples, tudo isso aí gera parse error. Abriu um parênteses e não fechou, ou fechou parênteses demais. Comumente acontece o que? Parse error na linha 3, vamos supor. Tu esqueceu de pôr um ponto e vírgula na linha 3. Ele vai dar um parse error apontando para a linha de baixo, mas o erro está na linha de cima, tá? Então esse é o parse error. São erros que tu esqueceu de fazer alguma coisinha nesse sentido. O unexpected end, o que que é isso? É quando o PHP está executando o script e de repente ele encontrou o final, como se fosse o final do arquivo, assim, mas não é o final do arquivo. Então isso pode ser um erro de aspas duplas, aspas simples, uma chave, alguma coisa, uma chave assim que tu pode ter esquecido de fechar, alguma coisa nesse sentido, tá? Undefined index. O que que é esse erro? Ele não conseguiu encontrar tal posição num vetor, por exemplo. Lembra dos nossos vetores associativos que tinha uma posição tal, por exemplo, aqui ó, posicão. Vamos supor que essa palavra aqui, posicão, ele não encontrou, então deu um undefined index. Pode acontecer também com valores numéricos, tá? Por exemplo, tu botou o teu for que vai de 0 a 5, por exemplo. Então ele vai percorrer o vetor na posição i, mas o teu vetor só tem duas posições, sei lá, alguma coisa assim. Então ele vai percorrer a 3, 4, 5 lá e não vai encontrar. Um defined variable, que seria essa aqui. Isso é quando, como o nome mesmo já diz, tu tentou usar uma variável que não foi definida. Por exemplo, deu um eco na variável x. Mas a variável x não foi definida, ela não tem nenhum valor, não sabe se é string, integer, não tem nada. Então ele vai dar que é uma variável indefinida. Deixa eu ver o que mais. Um defined constant. A gente não chegou a ver isso no mini curso aqui, mas constant é como se fosse uma variável que vai valer para o código inteiro. Ela nunca vai ter seu valor alterado, tá? Deixa eu ver como é que acho que se declara assim uma constant. Aqui ó, const. Const, por exemplo, nome. Opa, desculpa. Nome. Recebe João. Então, agora nós temos uma constante chamada nome, que sempre que nós chamar esse nome, vai ser referenciar João. Para chamar nome, seria assim, ó. Então tu poderia dar um eco, opa, agora tudo maiúsculo, um eco na constante nome, e assim por diante, tá? Mas se tu tentar fazer isso sem declarar ela, não vai funcionar. Outra coisa, lembra nosso exemplo do vetor ali? Aqui, ó, vetor posicão. Tu fez isso aqui e esqueceu de colocar aspas duplas ou simples aqui. Ele não vai dar o erro de undefined index, ele vai dar o erro de undefined constant. Ele está tomando como se fosse uma constante essa palavra. Entenderam? Então vai dar esse erro.
Um erro que incomoda muitas pessoas. Talvez uma hora eu faça um vídeo somente para esse erro aqui, que não pode modificar o cabeçário da informação ali. O que acontece? Quando tu se usa, quando é usado sessões, cookies, é um pouquinho mais avançado, tá? A gente não aprendeu isso nessas aulas aqui. Mas isso é muito usado para fazer login, senha, guardar informações do usuário na máquina do próprio usuário, trafegar informações entre páginas. Tu precisa então usar sessões, cookies, etc. Coisas desse sentido. E quando tu vai fazer esse tipo de procedimento, tu não pode ter nenhum dado HTML trafegando antes de tu executar isso. Então ele vai acontecer esse erro aqui se tiver. Por exemplo, eu vou dar um session start aqui. Session underline start. Beleza, isso aqui vai funcionar. Agora, se eu colocar um echo, só um echo assim já vai dar problema, porque já é um espaço vazio trafegando. Ou se eu colocar alguma letra, alguma coisa antes, alguma saída HTML, vai dar problema. Então não pode ter. É sempre a primeira coisa. Às vezes até tem algumas ideias que elas colocam uns caracteres especiais escondidos, que você não consegue enxergar. Então você tem que fazer isso daqui. Muitas vezes, dependendo da ideia que tu está programando, tá? Não deixar nada de espaço. Beleza, então esse é um problema que acontece muito, frequentemente. Call to undefined function. O que é isso daqui? É quando tu tem uma função e ela não foi definida. Lembra na aula passada que nós definimos as funções, depois chamava? Então, se você declarou uma função e deu esse erro aqui, talvez tenha que trocar a ordem dela, tá? De repente tu declarou embaixo, ela está chamando em cima. Está chamando o escopo dela, o escopo está declarado embaixo, está chamando ela em cima. Pode ser que dê esse erro. Depende tudo como tá estruturado o teu programa, tá? Então, pode, indefinite function é que a função não existe. Ou tu não criou ela, ou tu tá estruturado meio errado e que ela não tá se achando. Class not found, é a mesma coisa. Ele não está conseguindo encontrar uma classe que tu teoricamente deve ter criado. Pode ser porque tu não incluiu o arquivo da classe, dando um require ou dando um include ali no código. Entende? Então pode ser coisa desse tipo. Um defined method, ou seja, ele não conseguiu encontrar um método. Isso aqui nós não aprendemos, tá aqui, mas são erros que podem acontecer futuramente para vocês. Você tem um objeto igual new objeto, vamos botar assim, obj. Nós temos uma classe chamada objeto lá. Tu fez isso daqui e não chamou, não incluiu o arquivo, ela vai dar esse erro aqui, ó, classe não encontrada. Mas agora, se você fizer isso daqui, objeto apontando para nome, sei lá. Lá tem o método nome. Só que esse método nome aqui não foi declarado. Tu não criou lá, tu esqueceu de criar esse método nome. Ele vai dar esse erro aqui, método indefinido. Call to a member function non object. Isso aqui agora é um pouquinho diferente. A variável objeto, ela não é mais um objeto, na verdade. Agora ela está guardando um nome ali. João. E tu tentou tratar ela como se fosse um objeto. Objeto não pronome. Mas ela não é um objeto. Então ele vai dar que ele não conseguiu chamar uma função de um que não é objeto. De algo que não é objeto. E o invalid argument supplied for each. É quando tu tenta passar um array for each, provavelmente, e ele não é um array na verdade. O for each precisa de um array, lembra? Que nós aprendemos o for each, for each, for each, for each. For each array s frank. Beleza, assim, mas essa parte aqui não é um array, nem existe essa variável ainda, então ele vai dar que é um argumento inválido para o for each, tá? Esses são os erros mais comuns.
vocês podem estar pesquisando isso mais a fundo na internet, tem bastante conteúdo sobre isso. Podem pesquisar erros mais comuns, podem pesquisar cada erro individualmente para estar aprendendo mais. É muito importante saber os erros, porque no momento que você estiver desenvolvendo o código, quando der tal erro, vocês já vão saber o que, que é. Então basta saber qual linha está sendo executado e procurar ali o erro e resolver. Com exceção do parse error, que pode ser uma linha anterior ali. O resto, não, na verdade, parse error, o unexpected end e acho que esses dois aqui podem gerar um erro talvez em linhas diferentes do que ele está falando, mostrando em tela, mas sempre vai ser uma antes ali, no máximo, tá? Isso aí. Agora, nós vamos para a outra parte, que seria manipulação de erros. Esse aqui eu vou fazer um exemplo para vocês. Nós vamos usar um comando chamado try-catch para fazer manipulações de erros. Mas antes nós vamos criar uma função. Function, vocês lembram ainda como criam funções? Function somar. Ela vai receber um parâmetro, que vai ser um número. E a function somar, o que, que ela vai ter dentro? Ela vai ter um try-catch, tá? Como é que se faz um try-catch? Nesse formato aqui. Ou seja, tente fazer isso. Senão, ele vai capturar um erro e vai jogar em tela. E ainda, depois do catch, em alguns casos podemos querer usar o finally. Tá? O finally, ele vai o try ele vai executar se a função deu tudo certo. Tenta fazer isso. O catch, opa, deu erro, captura o erro. Então caiu aqui, não executou o try. E o finally, quer dizer, executou, mas não deu certo ali. Então ele vem para cá, não faz o comando do try. E o finally vai executar sempre, tá? Quando que ele pode ser útil, então, se ele vai executar sempre? Por exemplo, numa conexão com o banco de dados. Tenta fazer um select, um insert, uma operação no banco de dados. Conseguiu? Sim, beleza. Então faz o que tu quer ali. Ah, não conseguiu? Deu erro. Então cai no catch, mostra o erro. E no finally sempre vai fechar a execução. Mesma coisa no try. Ah, executou, deu certo, fez o que eu quis, caiu no finally, fechou a execução. Não deixou, não fechou o banco de dados, não deixou ele aberto. Então nós vamos botar aqui simplesmente um echo. Chegou ao finally. E aqui no try, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar um echo somando número mais número. Opa, esqueci o cifrão aqui. Ou seja, ele vai fazer uma simples soma com o mesmo número que eu mandar aqui, tá? Então, se o número for 2, vai ser 2 mais 2 igual a 4. Mas, nós não podemos ser diferentes. Separar em duas partes. Vamos separar isso aqui em duas partes, gente. Fazer diferente um pouquinho. Só vou mudar uma pequena parte aqui. Para ficar um pouco mais claro, tá, gente? Eu vou fazer assim, ó. Echo cifrão número mais número. Esqueci de novo o cifrão. Vai fazer a mesma coisa que eu falei antes, tá? Com a diferença que ele vai fazer um if. Nós vamos fazer um if aqui. Se eu vou usar a função do PHP acho que é. Não, isNumeric. Verifica se é número. Isso, beleza. IsNumeric. Então, cifrão número. Ele vai verificar se é número. Se for número, se não for A, B, C, se for um valor numérico, então ele vai fazer isso daqui para nós. Se não, ele vai lançar uma nova exceção. Por que ele vai lançar uma nova exceção? Porque a gente, até onde eu sei, pelo menos não cheguei a pescar essa parte, mas não tem uma exceção específica para número. Então nós podemos lançar uma nova exceção nossa mesmo, né? Então vamos fazer aqui um troll new
exception, tá? Que vai ser o valor informado não é numérico. Beleza, então lancei uma nova exceção aqui. E aqui embaixo nós vamos fazer o try catch, fazer dessa forma que fica um pouquinho melhor. Então no try nós vamos chamar a função somar, passando o número 5. E no catch nós vamos pegar exception e vamos dar um echo aqui. Echo. Erro ao executar. Vou botar tudo sem acento, sem cedilha, porque senão ele vai dar erro de UTF-8 na página lá que não está codificada. Nessa página, quer dizer, não tem codificação. Erro de executar função. E aqui nós vamos botar. Olha só, ele está pegando exceção e salvando uma variável, tá? Então, esse é que nós vamos apontar para. Olha só, isso aqui seria um pouquinho de orientação a objetos. Mas nós podemos entender o que ele faz, ó. Ele salvou a exceção na variável e tu diz, ó, tu quer o erro da exceção, quer o, sei lá, que seria o file, seria o caminho, a pasta, sei lá, o arquivo, a linha, a mensagem. Não, trace seria o caminho, então seria o arquivo, sei lá. É o arquivo da exceção, provavelmente. Então, aqui tu escolhe o que tu quer. Nós vamos criar a mensagem. Quase sempre vai ser a mensagem, ou o código, alguma coisa assim. E para finalizar aqui, o que falta? Finally. E só que eu vou botar uma mensagem diferente. Aqui eu vou botar echo. Fim da execução. E vou pôr um BR aqui para dar uma quebra de linha lá também. Beleza, então nós desenvolvemos uma função onde nós chamamos ela antes do try, que ele vai verificar se é um valor numérico, se não for ele vai gerar uma exceção, se for ele vai fazer a soma. Vamos ver se isso funciona e não me deixa passar vergonha. Beleza, caiu no 10, fim da execução. Agora, nós vamos passar um valor que não é numérico, vamos passar a letra A. Ele não tem como somar A mais A, né? Então vamos verificar se ele cai na exceção. Beleza, erro executar função, o valor informado não é numérico. O que ele fez então? Ficou um E grudado aqui. Ele lançou uma nova exceção, o valor informado não é numérico, porque é um valor A, não tem como somar A mais A para dar um valor. E no final aqui ele deu um fim de execução, erro e depois mostrou a mensagem. Primeiro mostrou a mensagem, erro executar função, mostrou qual que era a mensagem e fim da execução. Isso aqui pode ser também, se fosse uma divisão, verificar se a divisão está correta, que não uma divisão por zero. Então tem inúmeros métodos, jeitos de usar. É sempre bom tentar pesquisar e verificar se tem uma exceção específica. No caso, nós estamos pegando geral, tá? Exception, geral. Existem exceções prontas, tá? Pode ser por exemplo, coloca um exception aqui de alguma outra que vai lançar que já tem pronto. Então tu não precisa dar um throw new exception. Um exemplo disso, pegando uma específica no caso, seria a da PDO exception. PDO exception, a biblioteca PDO, ela faz a conexão com o banco de dados, abstraindo a plataforma, independente da plataforma que tu está usando de banco de dados, se é MySQL, se é Postgres, se é Oracle, sei lá o que for. Então ela vai fazer essa parte para ti. Então pode acontecer alguns erros, tu tem um comando certo lá para ativar os erros, tem que fazer. E daí então ela vai lançar os erros. Tu não vai precisar lançar um throw new exception, só se tu quiser tratar algum erro diferente. Mas aqui ela já vai lançar o erro para ti e chamar a mensagem própria do erro da PDO. Então tu está trabalhando lá, deu um erro, tu esqueceu de colocar uma aspas lá no teu select,
esquecer de passar um parâmetro no teu insert, ele vai dar o erro e vai mostrar na mensagem aqui. Beleza, pessoal. Então, espero que tenha ficado entendido. Se ficou meio confuso, se ficaram com alguma dúvida, se quiserem alguma explicação melhor num desses erros aqui, vocês podem me passar. O finally não é obrigado a usar sempre, é só quando você quiser mesmo, ó, tu vai fazer o try, o catch e ainda executar uma função no final. Alguma coisa, por exemplo, seria fechar uma conexão com o banco de dados. Abriu a conexão aqui, tentou executar, não deu, caiu no catch, fechou a conexão. Tentou executar, funcionou, então pula o catch, fechou a execução, fecha a conexão igual. E é isso aí. Beleza, vamos parando por aqui. E na próxima aula, que é a nossa última, eu vou estar mostrando um pouco mais sobre a documentação do PHP, esses dois sites que são muito bons para quem quer aprender mais PHP e algumas considerações aí, tá, galera? Então é isso aí, um abraço para vocês, até mais.